Diz assim a palavra do Senhor: Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Aleluia. Tome o teu assento, por gentileza. Glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite ministrar subordinado ao tema uma escolha. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: uma escolha está diante de mim e diante de você. O livro de Neemias, só para você compreender rapidamente, ele precisa, para ser compreendido, é necessário ler também Esdras primeiro. É necessário você acompanhar o livro do profeta Ageu, profeta menor, para você compreender o que está acontecendo, o que está inserido aqui no livro de Neemias. O que Neemias está falando no momento em que o terceiro grupo de remanescentes de Israel está voltando. Neemias, ele foi chamado por Deus para ser aquele homem para reconstruir os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos por Nabucodonosor, a Babilônia. Ageu foi chamado por Deus, junto com Zacarias, para profetizar num período em que Zorobabel, que era o homem escolhido pelo rei, na época que a Babilônia perdeu o poder para a Síria, e Zorobabel foi o primeiro homem a trazer o primeiro grupo de remanescentes para Jerusalém, que estava destruída. Qual a intenção? Construir o templo do Senhor que havia sido destruído. Zorobabel foi chamado. 43.360 judeus voltaram neste primeiro grupo. Aonde está isso? Em Esdras. Você vai encontrar em Esdras esses números e todos esses detalhes. O segundo grupo veio através de Esdras, escriba e sacerdote do Senhor, num período em que medos e persas estão dominando, porque Deus havia levantado o profeta Isaías e também Jeremias, há 150 anos antes do nascimento de Ciro, o rei da Medos e Persas, para profetizar dizendo que Ciro, o meu ungido, o meu pastor, diz o texto, para liberar um decreto para que os judeus pudessem regressar para a terra. E você encontra agora Neemias, que está sendo chamado por Deus, era copeiro do rei, estava na fortaleza do rei, em Suzã, na casa de inverno do rei, e ele estava muito triste com a notícia que ele havia recebido de Jerusalém. O seu irmão trouxe notícias e dizendo no capítulo 1 que o povo estava em destruição. O templo havia sido levantado. No livro de Ageu você vai encontrar o povo triste porque não tem templo. Mas depois, quando o templo começa a ser levantado, o povo continua triste porque eles estão lembrando do templo de Salomão. E eles estão dizendo: como pode esse templo tão pequeno se comparar ao templo de Salomão? Então Deus levantou o profeta Ageu e disse para eles que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E eu quero profetizar na sua vida
e dizer para você nessa noite: não lembre do que passou, mas caminhe, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você que crê, levanta a tua mão e diga: eu creio e tomo posse dessa palavra. A minha vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Aleluias. Então agora nós encontramos Neemias dizendo que, recebendo uma notícia, o templo foi construído, porém ninguém ainda se preocupou para levantar os muros de Jerusalém. Esdras voltou e o culto foi estabelecido ao Senhor por Esdras. Ele tinha palavra, ele era um sacerdote, e ele então está cuidando do culto religioso, porque agora tem templo. 70 anos Israel ficou sem nação, 70 anos Israel ficou longe. Crianças nasceram ali, muitos que nasceram na Babilônia, preste atenção nisso, não conheciam Jerusalém, não conheceram o templo, não sabiam como era Jerusalém, só ouviam falar das maravilhas, só ouviram falar do poder e da glória que era manifesta naquele templo outrora. Agora eles recebem a libertação, recebe um decreto que Deus estabeleceu. Deus havia dito que depois de 70 anos, Deus iria fazer com que o seu povo regressasse. Olhe para o teu irmão e diga para ele: Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele cumpre. Basta você manter a sua aliança com Ele. Neemias, quando recebe a notícia, você encontra ele aqui no capítulo 1, nos versos 3 e no verso 4. Todo o capítulo 1, você encontra Neemias clamando ao Senhor. Ele chora, ele jejua, ele se apresenta diante do Senhor e ele começa a dizer a Deus: Deus, Tu és o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tu é Deus que tem aliança com o teu povo. O Senhor falou através dos profetas que se o teu povo se arrependesse, o Senhor iria trazê-los de volta. E o Senhor é Deus de aliança. O Senhor é Deus de conserto. Neemias, ele está falando com Deus. E Deus então está ouvindo e dizendo: Neemias, eu sou o maior interessado em trazer o meu povo de volta. Eu sou o maior interessado em abençoar esse povo, abençoar essa família. Deus é o maior interessado em te abençoar. Quantos aqui têm aliança com o Senhor? Levanta a tua mão. Quantos guardam essa aliança? Quantos mantêm essa aliança? Tem bênção para a tua vida. Porque a palavra do Senhor é específica nesses detalhes. E a Bíblia nos fala que Neemias, ele foi ao rei. E Neemias, ele chega naquele dia triste. Ele chega naquele dia passando por uma situação, porque a mensagem que ele recebeu não era boa. Não era algo bom, satisfatório. O povo está lá, as muralhas estão caídas, as portas estão queimadas. E naquele período, os juízes julgavam a causa do povo nas portas da cidade. As 12 portas de Jerusalém estavam queimadas e destruídas. Tinha culto, tinha o templo, mas uma cidade sem muro é uma cidade que não está protegida. Olha para o teu irmão e diga para ele: você precisa levantar esses muros na tua vida. Muros de proteção. Muros que vão trazer paz para a tua vida. Muros que vão trazer alegria na tua vida. Muros que vão impedir que Sambalate, Tobias, Gesem venham tentar impedir a tua vitória. E aí que está o segredo. Porque o segredo está em querer. O Senhor ministrou meu coração em que o tema dessa campanha, ou seja, diante de mim e de você sempre haverá uma escolha para você. Sempre haverá duas opções. Uma irá te conduzir à vitória
Aleluia. e uma a derrota. Neemias poderia estar tranquilo na fortaleza do rei e sem se preocupar com aqueles que estavam em Jerusalém. Neemias tinha duas opções: voltar para Jerusalém, permanecer lá como ele permaneceu por 12 anos, ajudando, ou olhar para si mesmo e não se contentar, não se preocupar com aquilo que estava acontecendo lá. A mensagem nessa noite é: você quer reconstruir ou você quer ficar olhando para esses escombros na tua vida e acostumar com essa situação, ou vai tomar uma posição e vai avançar para reconstruir aquilo que foi destruído? É uma escolha que você precisa tomar. É uma escolha que, como servos do Senhor, precisamos tomar. Me levantar ou ficar caído. Me levantar ou ficar deitado. Querer esquecer do passado ou ficar trazendo à minha memória aquelas situações, os problemas, as decepções. Porque a minha atitude e a minha escolha diante da situação vai fazer com que a mão de Deus venha agir a meu favor. A minha escolha é fundamental para o agir de Deus na minha vida. Se a minha escolha é uma escolha correta, Deus vai agir a meu favor. Escolha: levantar-me-ei ou vou ficar deitado? Vou lutar ou vou aceitar a derrota? Escolha. Olha para o teu irmão e diga para ele: a tua vida é uma escolha. Você resolveu vir ao culto. Aleluia. Ou você poderia ficar na sua casa. Mas você veio ao culto. Escolha. E você não vai sair daqui da mesma forma que você adentrou. Deus tem bênção, Deus já tem falado com você. Jesus, ele fala a respeito de duas portas: a porta larga e a porta estreita. Escolha. Se eu escolher entrar pela porta estreita, ela vai me conduzir à vida eterna. A vida eterna. Escolha. Se eu escolho a porta larga, vai me conduzir à morte eterna. Escolha. A minha vida é uma escolha. Olha para o teu irmão mais uma vez e diga para ele: cuidado com o que você está escolhendo. Vida eterna ou morte eterna. Abraão teve que escolher. Deus o chama, mas ele tem a opção de ficar na Mesopotâmia, ficar ali junto com os parentes. Mas eles tomam uma decisão, uma atitude. Ele escolhe obedecer ao Senhor. Ele escolhe caminhar com Deus. Noé, ele também tinha escolha: obedecer a Deus, construir a arca ou não construir a arca. Uma escolha, minha vida. A nossa posição e essa escolha vai estar diante de mim e de você todos os dias. Como Abraão e Noé, José, ele pôde ter a opção de escolher trair Deus com a mulher de Potifar, ou ser fiel a Deus, e ele escolheu ser fiel a Deus. Escolha. A minha escolha vai causar uma reação da parte de Deus para me abençoar. Abraão, Noé, José e Josué. Temos vários exemplos. Josué, nos últimos capítulos do seu livro histórico de Josué, ele reúne a congregação, ele reúne o arraial, ele reúne as 12 tribos, e ele, como o líder daquele povo, sucessor de Moisés, ele diz: tomai-vos hoje uma decisão em quem vocês vão servir, pois eu tomei a minha decisão, eu escolhi
eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quanto a vós, tomai-vos uma decisão hoje, ou servir ao Senhor que vos livrou, ou vão servir aos deuses do povo dessa terra. Escolha. Eu preciso saber escolher. Elias, no Monte Carmelo, ele chega para o povo, reúne o povo, e ele diz o quê? Hoje vocês vão parar de ficar indecisos. Até quando irão ficar desta maneira? Até quando vão ficar em cima deste muro? E Elias reúne e diz: ou vocês servem ao Deus de Israel, ou a Baal. Escolha. A minha vida está diante de escolhas. Os discípulos de Jesus, quando encontram com o Senhor, eles foram convidados a seguir Jesus. E quando estava Pedro, André, Tiago e João, com o barco cheio de peixe, eles poderiam ficar no barco e dizer a Jesus: depois eu vou segui-lo, depois eu resolvo isso. Mas eles escolheram largar tudo, largar o barco, largar a rede, largar os peixes e seguir Jesus. A minha escolha muda a minha vida. Se Abraão não escolhe, ele ia ser mais um idólatra naquele lugar. Se Noé não faz a escolha certa, ele iria morrer no dilúvio. Se José não faz a escolha certa, ele não seria governador. Se Josué não faz a escolha certa, sua casa não seria salva. Se Elias não coloca diante do povo aquela escolha, o povo não iria saber quem é Deus em Israel. Veja bem o que Deus está falando conosco. Eu preciso escolher a promessa de Deus, porque Ele tem promessa para as nossas vidas. Eu preciso escolher verdadeiramente a ser obediente a esse Deus e não desobediente. Escolha. Deuteronômio capítulo 28. Servir ao Senhor, obedecer a Ele, recebereis as bênçãos do Senhor. Escolha. Se ouvir e obedecer, então comereis o melhor desta terra. Escolha. Ou aquele que desobedecer será amaldiçoado. Escolha. Uma escolha está diante de nós. Guardar os mandamentos do Senhor, guardar a aliança com o Senhor. Escolha. Uma escolha. Eu quero nessa noite, trazendo isso para a sua vida, como o Senhor ministrou ao meu coração. Perdoar é uma escolha. Não é um sentimento. Estou sentindo, é um dever. Devemos perdoar. E perdoar ou ficar amargo para o resto da vida. Perdoar ou ficar carregando algo sobre as nossas vidas. Amar ou odiar, uma escolha. Ajudar alguém ou ignorar, como o levita e como o sacerdote. Não ajudo, não estou vendo e estou ignorando, não estou querendo estender a mão. Escolha está diante de nós. Ajudar ou ignorar. Crer em Jesus como o único e suficiente Salvador ou não. Uma escolha. Porque o Senhor não está forçando. O Senhor, Ele quer um amor verdadeiro da nossa parte. Ele não está te colocando na parede. Ele não colocou o homem ali e proibiu simplesmente ele. Ele disse: olha, você pode comer de todas essas árvores, mas de apenas aquela que está ali, não toca, não come. Escolha. Uma escolha está diante de mim. Mentir, andar na mentira ou dizer a verdade.
me disponibilizar ou fugir da responsabilidade. Uma escolha. Uma escolha está diante de mim. Santificar-me a cada dia ou andar pecando a todo instante. O Senhor nessa noite, Ele fala conosco. Há uma escolha diante de você. Há uma escolha diante de mim. Casar-me ou ficar solteiro. Santificar-me ou me contaminar. Ouvir a voz de Deus ou me fazer de surdo diante da situação. Deus está falando conosco. Deus está nos despertando e dizendo: a tua escolha é algo que vai mudar a tua história. Não adianta eu viver um novo tempo, mas ficar sempre, dizer que eu quero viver um novo tempo, mas ficar sempre lembrando do passado. Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso escolher o meu presente, que ele é muito mais valioso na minha vida, com Deus. Porque Deus vai mudar as situações. Olha para o teu irmão, olha bem para ele e diga para ele assim: tudo que você precisa, tudo que você está precisando, esperando, está dentro de você, esperando ser identificado por você. Tudo que está dentro de mim, tudo que eu quero já está dentro de mim, esperando eu identificar-me, esperando eu reconhecer. O que você precisa não é enfrentar 10 gigantes. Davi não enfrentou 10 gigantes. Davi, ele precisou de um momento de risco e enfrentou apenas um gigante para ser rei de uma nação. O que eu e você precisamos é reconstruir, é nos levantar, é querermos, é posicionarmos e dizer: o passado, eu agora sei lidar com ele. O importante agora é o que Deus tem para mim agora. É uma posição, é um querer. Eu preciso querer. Duas mensagens, duas opções: servir com alegria ou não, receber a mensagem da cruz, receber a mensagem do Senhor, fazer para o reino ou não. Qual é a mensagem que nós queremos? Qual é a mensagem que você está escolhendo? A Bíblia nos fala do filho pródigo. Ele poderia se contentar naquele chiqueiro. Está lá em Lucas. Ele poderia se contentar ali e até comer das bolotas da lavagem do porco. Ele poderia, se ele não se posiciona, se ele não traz à memória a casa do Pai, e ele decide então, ele escolhe a outra opção: eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu vou voltar para a casa do meu Pai. Eu vou dizer para ele que eu pequei contra o céu, pequei contra ele, não sou digno, mas eu vou escolher voltar para a casa do meu Pai. Escolha. A escolha está diante de mim. E para finalizar, a Bíblia nos fala em Marcos 5,35, que o principal da sinagoga, chamado Jairo, foi até Jesus, foi procurar o Senhor. Ele precisava de um milagre. Ele sabia que só Jesus podia mudar a história dele. E em Marcos 5, verso de número 35, quando o milagre daquela mulher de 12 anos do fluxo de sangue já havia acontecido, e Jesus está caminhando para a casa de Jairo, como ele havia dito, alguém chegou para Jairo e disse: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Primeira mensagem. Verso 36, Jesus ele diz o quê? Se creres em mim. Aleluias. Olha o que diz o verso de número 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente.
crê somente. Qual a mensagem? Jairo, ele escolhe a mensagem de Jesus. Jairo, ele decide escolher, ele decide crer, ele decide confiar, ele toma uma escolha, ele toma uma atitude, e eu vejo Jairo talvez segurando na mão de Jesus e dizendo: eu creio no meu milagre. E o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Mas foi a escolha de Jairo que determinou a vitória dele. É a tua escolha, irmão. É a tua escolha em lutar. Não aceite mais ser nocauteado por Satanás. Não aceite mais ficar na lona. Não aceite mais ficar aí rastando a botina. Não aceite mais essas afrontas do gigante filisteu, o incircunciso diante de você. Se levante, olhe para quem está dentro de você, olhe para o Espírito Santo. Maior é o que está em você, maior o que está em nós, maior o que está em nós do que está no mundo, o que está lá fora. Aleluia. Se levante, lute. Você pode ter perdido algumas batalhas, mas a vitória em Cristo na tua vida é certa. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Neemias, ele voltou, ele enfrentou obstáculos, não é assim? Sambalate, Tobias, Gesem, e tinha também uma profetisa ali no capítulo de número 6 que também se levantou para impedir a vitória, o levantar daqueles muros. Mas o texto nos diz que Neemias conseguiu levantar os muros. A Bíblia nos fala que eles trabalhavam com a espada numa mão e com a pá construindo os muros. A Bíblia nos fala que eles estavam ali, se posicionaram. A noite toda eles ficavam de vigia, olhando os magistrados, todos ali acompanhando. Porque quando você resolve reconstruir, o inimigo não vai estar satisfeito. Quando você resolve escolher, quando você resolve se posicionar, vai levantar o adversário, mas a tua posição te garante a vitória. A tua posição garante o favor do rei. Ele vai assinar cartas a teu favor. Ele vai impedir o adversário. Eles podem estar rindo, vai levantar, mas será que vai levantar mesmo? Esse muro, ele é copeiro do rei, ele não entende disso. Será que isso vai dar certo? Vai dar certo porque a obra não é sua, a obra não é minha, a obra é de Deus. A obra é do Senhor. E a Bíblia nos fala que eles levantaram, porque eles queriam construir, participar desta obra. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: o mundo não faz parte daquilo que Deus tem contigo. O mundo não faz parte daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Por isso que eles não podem fazer parte do projeto de Deus na tua vida. Não pode. Não tem como querer se envolver nas coisas do mundo e na obra de Deus. Não. Deus é santo. É por isso que eles não podiam construir, trabalhar junto. Porque eles não eram judeus de puro sangue. A Síria havia contaminado eles. E quem está contaminado não participa da obra maravilhosa de Deus. Ele tem que ser justificado, santificado no Senhor. A obra que Deus tem na tua vida, escute isso, depende da tua escolha. Depende da tua posição. Depende do teu querer. Não é o meu querer, não é o querer do teu irmão. É o teu querer. É o teu esforço. É a tua atitude. É o teu posicionamento. É a tua entrega. É o teu se lançar aos pés daquele que é digno de todo louvor. Então muda a tua vida. Então muda a minha vida. Aí que está o segredo. Deus não quer você como lá em Ageu, lembrando. Eu tinha
aquela casa linda, perdida, tomaram ela. Deus tem coisas novas para você. Muitas coisas foram destruídas na minha e na tua vida por causa da nossa ignorância, da nossa precipitação, dos nossos próprios erros. Por isso que perdemos. Mas uma vez que eu entendo e compreendo, tudo muda na minha vida. Eu não vou ficar lamentando, mas eu vou caminhar. Eu vou me levantar. Eu vou dar a volta por cima. Porque com o Senhor, tudo eu posso. Ele restitui. Ele traz de volta. Aleluias. Ele projeta de novo na nossa vida. Ele é o arquiteto do universo. Ele chega para mim e para você e diz: volte a sonhar, porque os teus sonhos, a partir de hoje, você que tem aliança comigo, eu vou fazer eles reais na tua vida. Vamos louvar o Senhor, vamos finalizar esse culto nessa noite com essa canção e com uma oração. São 9h25. Aleluias. Sai do seu lugar rapidamente. Vem aqui ao altar do Senhor. Aleluias.